Imagine você ter que pegar 3 dias de estrada e carregar junto um cilindro de oxigênio. Ou quem sabe, talvez no meio da sua viagem ter um acidente que pode acabar com seu sonho. Aposto que se isso acontecesse com você já seria bem tenso, né? Agora imagine para alguém que mal consegue se mexer. E foi pensando nisso que eu te convido a ficar comigo até o final para a gente relembrar algumas das viagens mais difíceis que aconteceram em Quilos Mortais, onde uma dessas idas aconteceu um acidente com um elevador que quase custou o dedo de um participante. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Julius Clark. O Julius ligou para me dizer que o carro quebrou há poucas horas daqui. Com o peso dele, ficar na beira da estrada no Texas, sem ar-condicionado, não iria acabar muito bem. Ele não aguentaria muito tempo. Julius, também conhecido como JT, começou a sua jornada no programa aos 32 anos. E ele conta que com aproximadamente 10 anos, ele e seus irmãos já meio que tiveram que começar a se virar sozinhos. E durante esse período mais difícil, o seu peso acabou atingindo 136 quilos. E pasmem, só aos 13 anos. JT foi aparecer pela primeira vez em Quilos Mortais na 8ª temporada, e o seu peso já o prejudicava tanto que desde os 25 anos de idade, quando atingiu a marca de 315 quilos, ele já não conseguia mais arrumar nenhum emprego. Então, em uma tentativa de melhorar a sua vida, ele viajou para Houston com a sua namorada para visitar o Dr. Now. Bem, JT, além de todo o seu peso, também tinha um enorme linfedema na região da perna, fazendo com que ele tivesse muita dificuldade para se mexer. Tanto que por volta do 3º mês de trabalho com o Dr. Now, ele passou por um perrengue danado. Bem, ele estava indo para Houston se encontrar com o médico e o carro dele quebrou, o que fez com que, devido a toda a situação de estar sem ar-condicionado e à beira da estrada do Texas, que para quem não sabe é muito quente, o seu linfedema acabou tendo um ferimento e fazendo com que ele corresse o risco de uma infecção e que, se agravasse, poderia terminar em sua morte. Foi então que o Dr. Now mais uma vez salvou o dia e conseguiu uma ambulância para que fosse resgatar o jovem. Com isso, ele conseguiu ter os cuidados adequados em tempo e seguiu firme. Ao longo do programa, JT perdeu pouco mais de 180 quilos e terminou a sua participação com 222, um excelente resultado. Joyce Delviscovo. Isso é muito mais assustador do que eu podia imaginar. Eu tenho medo que não dê certo, que alguma coisa dê errado. Devagar. Com aproximadamente 1,5 m e pesando incríveis 345 quilos, Joyce foi uma das personagens mais pesadas que apareceu no programa. Bem, a mulher de 44 anos foi apresentada na 8ª temporada. Em seu episódio, vimos que o seu peso se tornou um grande obstáculo em sua vida adulta, e piorou tanto que Joyce teve até que fechar uma creche que ela tomava conta. Percebendo que precisava de ajuda, ela finalmente foi visitar o Dr. Now em Houston. Joyce era uma mulher bem pequena e muito pesada. Só por aí já dá para imaginar a dificuldade de levá-la de um lugar para o outro. O Dr. Now, percebendo que seria quase impossível que ela viajasse por conta própria, enviou um transporte médico para levá-la até o hospital. E olha só, mesmo com a ajuda de profissionais, a dificuldade já começou em colocá-la no veículo. E o percurso da casa dela até Houston eram de longas 12 horas, e tudo isso sozinha dentro da ambulância. No final, e depois de muito medo no caminho, o Dr. Now já estava esperando para dar início à sua jornada. No programa, ele colocou Joyce em um plano de dieta rígido, além de aconselhar uma terapeuta para tratar os seus traumas. Durante seu episódio, Joyce teve até que sucesso, perdendo cerca de 70 quilos. Mas não por muito tempo, pois ela acabou ganhando algum peso de volta. Em resumo, Joyce terminou o ano recusando-se a continuar com o programa e saiu com seu peso final de quase 280 quilos, tendo perdido um total de aproximadamente 65. Julian Valentine. O tempo está fechando e tem um aviso de tornado nessa região. Assim que a gente puder, precisamos voltar para a estrada antes que isso aconteça. Durante a sua jornada, Julian mencionou que quando criança acabou tendo transtornos alimentares, e as coisas só pioraram quando seu pai faleceu e a sua mãe se casou novamente.
No programa ele dizia que o seu padrasto era muito abusivo, então a única forma que ele encontrou de escapar do seu trauma diário era através da comida. Bem, o seu peso chegou a um ponto dele não ser capaz de ter filhos com a sua esposa que tanto o apoiava. Foi aí que, sem saída, ele pediu ajuda. Com 376 quilos, o Dr. Now imediatamente o colocou em um plano personalizado de perda de peso. E depois de altos e baixos, o rapaz conseguiu perder 60 quilos, fazendo com que o Dr. Now pedisse ao casal que se mudassem para Houston a fim de se preparar para a cirurgia. E foi aí que veio o desastre que quase colocou tudo a perder. Infelizmente, a jornada para Houston foi bastante turbulenta. E no segundo dia de estrada, enquanto eles estavam a caminho do Texas, um eixo do reboque que estava carregando as coisas de Julian e a sua esposa quebrou, fazendo com que eles ficassem presos na beira da estrada. O susto foi grande, mas pelo menos ninguém saiu ferido. Entretanto, foi a primeira vez que o público testemunhou a briga do casal, quando a pressão já estava à flor da pele. E se essa falta de sorte já não fosse o bastante, um alerta de um tornado foi emitido na área onde eles estavam. Que tenso, hein? Enfim, depois de horas atrás de suas coisas que estavam no trailer, eles chegaram a Houston com segurança. E em seguida, sua esposa decidiu também participar do plano de dieta para motivá-lo ainda mais. Julian conseguiu perder o peso que precisava e o Dr. Now deu o sinal verde para a cirurgia, que felizmente acabou sendo um sucesso. E o episódio terminou com uma bela nota quando Julian é mostrado em um encontro com a sua esposa depois de anos. Crystal Hollis. Não, não, não. O elevador abaixou quando eu pisei nele. Para chegar na clínica do Dr. Now amanhã... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Na temporada 9, conhecemos Crystal Hollis, de 39 anos, que era dependente de oxigênio devido à pressão que os mais de 250 quilos colocavam em seus pulmões. Isso, combinado com sua asma, hipertensão e insuficiência cardíaca, fazia com que as tarefas diárias fossem quase impossíveis para ela. Foi então que ela decidiu procurar a ajuda de Dr. Now. Só que tinha um problema: como eles iriam chegar ao Texas com toda a limitação de Crystal? Além do peso e de todos os problemas de saúde sérios que ela tinha, ainda havia um cilindro de oxigênio. Mas o fato é que a viagem duraria 3 longos dias. Bem, depois de horas na estrada, eles decidiram se acomodar em um hotel e passar a primeira noite. E só aí já foi um trabalhão também. Para se ter uma ideia, colocá-la na cadeira de rodas já foi um esforço grande. E ainda por cima, o quarto que eles iriam ficar era no 3º andar. Fora que Crystal também tinha muito medo de andar de elevador. E não por menos, porque quando ela tenta entrar dentro do elevador, um acidente acontece e Crystal quase perde o dedo, ou quem sabe a vida. Mas o importante foi que no final das contas ela conseguiu se acomodar apesar das dificuldades. Bem, no final do seu episódio, ela havia perdido mais de 50 quilos e ganhando a aprovação para a cirurgia de perda de peso. O único problema era que os exames médicos mostravam que os seus pulmões ainda precisavam de um pouco mais de descanso, até que pudessem lidar com a anestesia do procedimento. Então o Dr. Now achou melhor não fazer a cirurgia naquele momento. Mas ao que parece, não apenas Crystal continuou com a sua jornada para a perda de peso, como também não precisa mais de oxigênio como antes. Shannon Lowry. No início do episódio, a mulher de Tucson, no Arizona, estava pesando 335 quilos e contou sobre a sua relação doentia com a comida. Quando criança, ela só tinha um pai por perto que estava sempre trabalhando e nunca tinha tempo para ficar em casa. Para piorar, ele trabalhava em um fast food, então quando ela ia ao local de trabalho dele, ela simplesmente comia sem parar. Sua situação foi só piorando até que ela resolveu procurar a ajuda de Dr. Now no Texas. Entre ser hospitalizada e ter que viajar a uma distância tão grande, não foi fácil para Shannon. Inclusive, em uma dessas viagens para o Texas para ser atendida pelo médico, Shannon passou por um verdadeiro inferno. Primeiro que a viagem de Tucson para Houston não é nada simples, e se pegar um carro e for direto são 17 horas de viagem.
E essa era a ideia de Shannon, seu marido e o seu pai. O problema foi que após umas 5 horas de estrada, Shannon começou a passar mal, ficar com dor e ter fome, o que fez com que a trupe tivesse que fazer a primeira parada não planejada. Depois de acharem um hotel para passar a noite, eles voltaram à longa viagem. Após isso, quando eles já estavam próximo de Houston, Shannon começou a passar mal de novo, e dessa vez ainda mais sério, tanto que seu pai ligou para o Dr. Now pedindo que o ajudasse. Foi aí que o Dr. Now falou que levassem ela direto ao hospital, que ele estaria lá para recebê-la e fazer todos os exames necessários. Mas no final do seu episódio ela conseguiu perder 36 quilos ao longo dos 13 meses, muito longe dos 68 que o Dr. Now queria que ela perdesse em apenas 2 meses. Mas pelo menos foi um progresso na direção certa. Marla McCants. Marla apareceu lá em 2015 na 3ª temporada, e há quem diga que é um dos casos de maior sucesso no programa. Com 43 anos e pesando cerca de 360 quilos, ela era um dos casos mais sérios até aquele momento. A mãe de 3 filhas e alguns netos acabou concordando que era hora de mudar e foi à procura do médico. No entanto, não foi uma mudança tão simples, muito pelo contrário. Quem vê o sucesso de Marla hoje não faz a ideia das dificuldades que ela enfrentou no começo da sua jornada. Bom, na sua viagem para Houston, que durou 13 horas, houve muito tumulto e complicações. Chegando no hospital já em estado crítico, o Dr. Now até comentou que o certo seria ela ter esperado uma ambulância bariátrica estar disponível, para que tivesse feito essa viagem de maneira mais segura. E o resultado dessa irresponsabilidade foi que ela chegou em péssimo estado, e o médico até temia pela sua morte. E para se ter uma ideia que não era exagero, à noite Marla parou de respirar devido às complicações. E para sua sorte, ela estava em volta de uma equipe competente e que conseguiram trazê-la de volta. Enfim, trabalhando com o Dr. Now, ela conseguiu perder peso suficiente para ser aprovada para a cirurgia de bypass gástrico no final do seu episódio. E hoje, com 50 anos, ela está muito bem e totalmente diferente da época do programa. Mas e aí, qual desses pacientes você acha que teve a viagem mais complicada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E olha só, para você que chegou até aqui, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado para você, tá bom? Se você gostou do vídeo, já capricha com o seu gostei aqui embaixo. E se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo o nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.